Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, quarta-feira, Brasileirão 2020, segunda rodada. 7 jogos na quarta-feira. E um dos jogos foi a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Que na primeira rodada o Botafogo não jogou porque o seu adversário teria uma disputa de regional, então o Botafogo não jogou. E estreou nesta quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, que tinha estreado na primeira rodada contra o Santos, empatando com o Santos fora de casa, e jogando em casa nos seus domínios, o Red Bull Bragantino empatou com o Botafogo. Aí vai depender do ponto de vista. O Red Bull Bragantino perdeu 2 pontos, o Botafogo ganhou 1 ponto. Vai depender de quem faça a análise. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Red Bull Bragantino, ainda estou me acostumando com esse Red Bull Bragantino, e para você, meu amigo torcedor do Botafogo, do Fogão aqui do Rio, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 022 9922 54512. O nosso WhatsApp tá aqui na descrição, você diz lá o seu nome, o time que você torce, que eu vou colocar você no grupo do seu time. Vou lá, coloco, porque lá eu coloco o nome do seu time e o seu nome, porque na hora de eu fazer os sorteios, fica mais fácil para mim identificar quem é o membro que está no WhatsApp. E se você quiser ter mais vantagens na hora desses sorteios, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal Resenha com Magalhães. Você se tornando membro, na hora desses sorteios que são dentro dos grupos, você terá vantagens. Então vamos lá, galera. Red Bull Bragantino 1, Botafogo também 1. Bom, eu sou sempre muito franco no que eu falo. Ou se a torcida vai gostar, ou se a torcida não vai gostar. Vamos lá. 1-1. Foi bom para quem? Foi bom pro Botafogo. Foi bom pro Botafogo. Eu disse que nesse campeonato você fazer 1 ponto, você, na verdade, você não está ganhando 1 ponto, você está perdendo 2. Porque o Bragantino já disputou 6 pontos e ganhou 2. O Bragantino é um dos times que voltou para a Série A depois de muito tempo. Mas o time do Bragantino, a não ser que aconteça uma catástrofe, igual está acontecendo com outro time carioca, que é o lanterninha disparado do Campeonato Brasileiro, e por mérito, porque não fez o que deveria fazer para não ser lanterna, a não ser que aconteça isso, o Bragantino vai cair. O Bragantino não vai brigar para cair. O time do Bragantino é muito arrumado. É muito arrumado. Empatou fora de casa com o Santos, agora empata com o Botafogo. Porém, o Botafogo, a gente tem que... A torcida do Botafogo, às vezes o meu amigo Cristiano, de vez em quando, pega no meu pé, a gente discute um pouco. Mas, Cristiano, tamo junto, você é um parceiraço desde lá de trás, desde quando o canal tinha muito pouca gente. Futebol é assim mesmo, eu tenho entendimento, você tem outro. Mas quando eu falava do Botafogo, eu fiz até um vídeo do jogo do Ceará, que tem mais ou menos o mesmo tom que eu vou falar aqui. Campeonato regional não é parâmetro. Nem o Campeonato Paulista é parâmetro. Mas o Campeonato Paulista ainda tem alguns ingredientes a mais que você pode fazer uma correlação com o que pode acontecer no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca não é parâmetro pra porra nenhuma há muito tempo. Há muito tempo. A gente viu, no ano que o Botafogo foi campeão carioca, o que foi que o Botafogo ganhou no Brasileiro? Pô, bicho, foi mal pra cacete. Então ilude. Eu disse, olha, o que eu vi do início do Botafogo voltar
voltando pós-pandemia, me agradou. Me agradou. Pro Carioca. E, como o campeonato Cristiano e meus amigos todos botafoguenses entendem, como nenhum outro campeonato tinha voltado, e a gente só vendo o Rio de Janeiro, você tem um parâmetro errado do que seu time está jogando, tanto para mais quanto para menos. Então o que eu vi do Botafogo e o que eu lembrava do Botafogo, eu gostei. Quando eu disse que eu gostei, é comparando o Botafogo depois da pandemia e antes da pandemia. Beleza? Só que quando os outros campeonatos começam a girar, você começa a fazer uma comparação dos times entre si. E eu fazendo a comparação do que eu vi do Botafogo no Campeonato Carioca com os outros times, me bateu preocupação. Porque o Botafogo depois fez 2 amistosos com o Fluminense, não ganhou nenhum. E olha que o Fluminense tá mal. O Fluminense não ganhou nenhuma partida depois que voltou da pandemia. Ganhou do Flamengo, mas foi nos pênaltis. Mas não ganhou nenhuma partida o Fluminense. Nenhuma. E o Botafogo perdeu pro Fluminense. Então disso tem que se tomar cuidado. Aí você tem que imaginar o que esse time do Botafogo, olhando, pode fazer. Bom, se você pegar os números do jogo, não tem como não dizer, e se você vê o jogo sem clubismo, fica nítido que o Bragantino propôs o jogo. O Bragantino teve muito mais perto de ganhar a partida do que de empatar. Essa é a verdade. O Botafogo estava desorganizado? Não. O Botafogo não estava desorganizado. Não estava. Só que você vê quando o Botafogo pegou um time tecnicamente que hoje, tá? Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tecnicamente, o Bragantino está mais bem preparado. Tecnicamente, o Bragantino tem alguns jogadores que estão num nível melhor que o do Botafogo, hoje. Por quê? O Bragantino acabou o Campeonato Paulista agora. O Bragantino está em ritmo de jogo. O Botafogo não está em ritmo de jogo. Eu falei, os cariocas vão penar nesse início, porque os cariocas estão fora de ritmo de jogo. O Campeonato Carioca demorou muito para... Acabou cedo e depois não teve mais jogo. Então os 4 do Rio estão fora de ritmo, estão sem ritmo de jogo. Nitidamente sem ritmo de jogo. Então o empate para o Botafogo foi sensacional. Esse jogo Bragantino e Botafogo valeu muito mais pelo resultado. Mas valeu também para se começar a ter ritmo de jogo. Mas você comparando o Botafogo com alguns outros times, o Botafogo não tá abaixo de alguns, mas está mais ou menos no mesmo parâmetro de outros e está acima de alguns. A gente está falando de momento, o futebol é momento. O jogo Bragantino e Botafogo, o Bragantino propôs o jogo. O Bragantino chutou mais de 20 vezes ao gol do Botafogo. No primeiro tempo, o Botafogo iniciou com a bola jogar na área, que o jogador lá quase que cabeceia. O mesmo jogador que fez o gol. É Bambi, parece o nome dele. Jogador altão, até muito parecido, até fisicamente, com o centroavante que o Ceará tem agora, que é um molecão lá com 1,93m, 1,94m, moleque grandão, Clebão. O Botafogo tem mais ou menos até no mesmo estilo. Mas o Botafogo, taticamente, você via uma montagem. Você viu uma montagem. O que dificultou mais ao Botafogo foi falta de ritmo de jogo. E, tecnicamente,
Vamos lá, meus amigos torcedores do Botafogo. O Botafogo não é, tecnicamente, um time de primeira prateleira. Os jogadores que o Botafogo tem não é jogadores de primeira prateleira. O problema quando a gente fala isso, o nego acha que a gente está gorando. Não, a gente está sendo real. Como eu falei pro Ceará, os torcedores do Ceará me criticaram, eu falei, o time do Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, mas os jogadores do Ceará, se você olhar, tem bons jogadores? Tem. Mas o time pro Campeonato Brasileiro falta, depende de mais coisa. E eu tô falando a mesma coisa pro Botafogo. É início. Um ponto foi sensacional pro Botafogo diante do que aconteceu no jogo. Lógico, depois que o Botafogo conseguiu empatar, o jogo ficou muito aberto. O Botafogo teve mais espaço. Mas enquanto não foi, o Botafogo teve muita dificuldade de criação. O Botafogo passou a maior parte do tempo correndo atrás do Bragantino. Aí a gente vai falar, porra, como é que pode o Botafogo, um gigante, correndo atrás do Bragantino? Não é desmerecer o Bragantino, mas o Bragantino subiu da Série B para a Série A. Tem um aporte financeiro? Tem um aporte financeiro. Mas quem é o grande time na história? É o Botafogo. O Bragantino tem sua história? Tem. Teve lá seu auge com Mauro Silva, Vanderlei Luxemburgo. Teve seu auge. Depois sumiu com o ostracismo e agora tá voltando com a aporte financeira. Mas é o Botafogo. Aí o Botafogo joga com o Red Bull. Bragantino fora de casa, com dificuldades de chutar. E não foi só o Botafogo. Eu não vou ficar citando outros times, porque a gente tá falando do Botafogo. Tá? Aí o Botafogo dá 9 chutes. O Bragantino dá mais de 20. Dá 23 ou 24 chutes pro gol. Em direção ao gol, foram 8 ou 9 chutes do Bragantino. Do Botafogo em direção ao gol foi 2 ou 3. Posse de bola, mais do Bragantino. Passes, mais do Bragantino. Deixa eu ver aqui. Escanteios, o Bragantino teve 11. Então, o Botafogo se defendeu, esse foi o jogo. Tá errado? A gente não gosta de ver o Botafogo se defendendo, mas é o que dá para fazer. Então tem que ser honesto. É o que dava para fazer. No jogo, se o Botafogo vai pro fight, vai para cima, vai para dentro, ele tinha perdido. Porque o Bragantino, no início do jogo, no início do primeiro tempo, o Bragantino poderia ter aberto 2-0 rápido. Com 10 minutos de jogo já poderia estar 2-0, mas estava 1. O Bragantino fez um gol logo de cara. E teve chance de meter outro, que acho que meteu uma bola na trave. Só deu o Bragantino. Então o Botafogo se livrou no início de jogo de tomar uns 2 ou 3, filho. Teve aquela primeira chancezinha só. E ficou a maior parte do tempo tentando marcar. E depois tentou equacionar o jogo, tentando. Mas você viu o Botafogo com uma cara. O Botafogo tem uma cara. O que os torcedores não podem se iludir é com a qualidade técnica de alguns jogadores. Não é isso tudo. Pelo menos por enquanto. Porque o futebol muda muito. Não é isso tudo por enquanto. A gente sabe, uma coisa é você ter um time que tem jogadores bons que não estão rendendo, e o outro são jogadores que você sabe que no auge não vão ser craques, vão ser bons ali, legal. É a realidade do Botafogo. O Botafogo tem algum jogador melhor do que Arthur Kaique. Não, Arthur Kaique não. Qual é o nome desse garoto aqui? O Arthur, que era do Palmeiras. O Botafogo tem algum jogador melhor do que esse Arthur? Não tem, parceiro. Não tem. O Bragantino tem jogadores novos, é um time novo, e que você vê que tem uma qualidade. Pô, não precisa ser cego, eu não tô aqui mentindo, eu não tô aqui querendo pegar no pé do Botafogo, mas o Bragantino tem um time que você olha jogando, que você vê uma qualidade maior.
tem um repertório maior. Lógico, o ritmo de jogo faz diferença. E o Botafogo tá sem ritmo de jogo. Acredito eu que o Botafogo com ritmo de jogo, essa diferença de chutes, essa diferença de escanteios, essa diferença de pressão, provavelmente ia ser um pouco menor. Que o time do Botafogo não é muito inferior ao Bragantino. Acredito que o time do Botafogo, nos cascos, vai bater com o Bragantino. Possa até passar? Pode até passar. Mas o time do Bragantino é muito qualificado. Isso não se pode negar. E jogou mais. O fato de eu falar que o Bragantino jogou mais não quer dizer que o Botafogo jogou mal. Empatou na cagada, não foi isso. Empatou porque produziu. Empatou porque procurou. Empatou porque tentou. Mas teve muita dificuldade. Porque teve que marcar mais do que atacar. Por todas as circunstâncias que eu já falei. E eu fazendo essa comparação no futebol brasileiro, tipo, o Botafogo está bem atrás do Atlético Mineiro. Não dá para você comparar o Botafogo hoje com o Atlético Mineiro. Não dá. O Atlético Mineiro está bem acima. Mas o Botafogo está muito abaixo do Corinthians? Não. Não está. Eu vi o jogo Fluminense-Palmeiras. Hoje, pelo que foi o Palmeiras e o Fluminense, o Botafogo com ritmo de jogo está mais ou menos por ali. O Botafogo está abaixo do Grêmio, o Grêmio com o time titular está abaixo do Grêmio. Hoje, pelo jogo que o Botafogo fez hoje, quarta-feira, o Botafogo está atrás do Flamengo? Não. Hoje o Botafogo está à frente do Flamengo. Porque o Flamengo desintegrou. A gente sabe o que está acontecendo, vocês viram, sabe o resultado. Mas você sabe que o arquirrival aqui do Rio tem jogadores qualificados, não tem mais tática. A tática foi empurrá-lo. É um bando. Mas pode se arrumar e voltar a ser forte. Porque você já sabe o que aquele time produziu. Mas hoje, quem é que está na situação melhor, você olhando o jogo? Quem está na situação melhor hoje é o Botafogo. Eu não estou fazendo média, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. O Fluminense. O jogo meio isso. Horrível. O Botafogo está abaixo ou está acima do Fluminense? Cara, se você pegar os resultados, o Botafogo está acima. Se você pegar... a gente fala do campeonato carioca, né? Mas fica mais ou menos ali com o Fluminense. O Fluminense deu uma caída tática. O Botafogo deu uma subida tática. Mas essa subida tática é para falar em brigar por Libertadores? Não é. A gente está falando de segunda rodada. Não é. Está muito no início. Está muito no início. Então, o que eu vi do jogo, o Bragantino para mim foi melhor, produziu, é mais leve, é um time que se movimenta mais, tá num ritmo de jogo diferente, fisicamente o Bragantino tá melhor também, propôs, não ganhou porque a bola não entrou. Não entrou. Chutaram muito, mas a maioria das vezes não foi pro gol. Foi pro gol, o Gatito fez algumas defesas, teve bate e rebate, tira dali. Ou seja, o Bragantino pressionou, o Bragantino correu atrás para ganhar. Mas futebol nem sempre é assim. O Botafogo teve menos posse de bola, chutou menos, teve muito menos escanteios, mas conseguiu o gol. Conseguiu o gol numa jogada que eu sempre digo, de linha de fundo, de profundidade, de ampliar o jogo, de movimentação. Então, taticamente, você vê o Botafogo postado. E você, ajeitando taticamente, você vai crescendo o técnico. Mas tem que ser honesto com o time. Ah, Magalhães, mas o time do Botafogo ainda não é todo titular, tem muito jogador para entrar. Beleza. Mas eu não posso fazer uma futurologia. A gente está falando da segunda rodada, do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro do Botafogo. O que a gente viu. Esse jogo, você já viu que tem tática, mas falta técnica. Ah,
tem jogadores para entrar que vai aumentar essa técnica. Aí beleza, quando entrar e der liga, a gente vai falar. Mas eu não posso imaginar lá na frente, não. Então, para mim, o resultado foi muito bom pro Botafogo. Muito bom pro Botafogo. Mostrou algumas coisas, mas falta muito ritmo de jogo. Muito ritmo de jogo. E isso o Botafogo vai pegar como time carioca lá pela quinta, sexta rodada, que aí já tá nessa batida final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Aí o Botafogo começa a engrenar, provavelmente as outras peças, os outros jogadores que tenham que chegar, que estão ainda em preparo físico ruim, se agregue e esse time do Botafogo pode subir. Então a gente faz análise momento por momento. Mas o Botafogo tem uma cara, sim, como o Bragantino tem uma cara. O Bragantino não vai brigar para cair. Não vai brigar para cair. O Botafogo, como eu falei, olhando o que eu estou vendo dos outros times, tá ali junto com todo mundo. Eu ainda não vi, eu vou ser bem sincero, eu não estou sacaneando. O time mais fraco que eu vi jogar, time não, o futebol mais fraco que eu vi jogar, o futebol mais fraco que eu vi jogar é o do Flamengo atualmente. É o futebol mais fraco. Não ganha de ninguém. De ninguém. Falando da segunda rodada. Segunda rodada. Teve times que perderam duas igual o Curitiba. O Curitiba perdeu 2 partidas. Mas não tem um futebol tão medíocre. Não tá com um futebol tão ruim. Perdeu. Perdeu de 1-0, depois perdeu outra partida. Mas não tem um futebol tão ruim. O pior jogo que eu vi, o pior time foi o do Flamengo no momento. Então, os times vão engrenar, vão melhorar. E a preocupação que eu tinha com o Botafogo, a cada jogo pode diminuir. Agora só não pode se iludir. Então, para terminar, a minha conclusão, eu gostei do que eu vi do Botafogo, taticamente, tecnicamente falta. Você viu que tecnicamente o time do Bragantino é melhor, tecnicamente, ou está melhor, mas também a gente tem que levar em consideração que o Botafogo está sem ritmo de jogo. Isso pesa. Então, por tudo que eu falei, pelo Bragantino ter um time tecnicamente melhor, tá em ritmo de jogo, tá com preparação física melhor, tem jogadores com a qualidade diferenciada igual o Arthur, e jogando em casa, e o Bragantino empata, então o resultado foi ruim pro Bragantino, mas foi excelente pro Botafogo. O garoto ali na frente se saiu bem, conseguia fazer pivô, o Botafogo conseguia mexer no meio, conseguia algumas triangulações, mas não podia se expor, porque o time do Bragantino era muito rápido. Então, apesar do Botafogo ser um gigante, eu entendo o Botafogo ter marcado mais do que atacado, não menosprezando o Bragantino, mas mesmo sendo contra o Bragantino que está subindo da Série A para a Série B. Tem que se viver a realidade. E o treinador do Botafogo não está viajando na maionese. Ele está vivendo a realidade. E a realidade nesse momento é essa, mais cautela do Botafogo, que o importante é somar pontos. Então, valeu pro Botafogo. Um grande abraço, até mais, tamo junto, fui!